Shabbat Shalom, amigos! Que alegria, mais uma vez, compartilhar com vocês um pouco do nosso tempo. Espero que o tempo de vocês valha assistir a Ivani Camargo e o Sam Stachover hoje. Shalom, Ivani! Shalom, Sami, shalom a vocês todos que estão nos ouvindo. Shalom, shalom. Aliás, o que a gente mais precisa nessa nossa caminhada do dia a dia é essa paz que excede o entendimento, porque sem ela, nem a gente consegue fazer o que nós queremos fazer. E falando no que nós queremos fazer, nós queremos falar da Paraxá da semana. A Paraxá da semana abre o livro de Vaikra, Levítico, e é o terceiro livro da Torá. E ela começa no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 5, versículo 26. E aqui tem uma coisa interessante. A Torá e a Bíblia que nós usamos tem umas pequenas diferenças, aqui aparece. Então, na verdade, acabaria no versículo 5:26, mas tecnicamente acaba no versículo 7 do capítulo 6. É desordem, mas a gente consegue conviver com isso. A Haftará, o profeta Isaías 43, do versículo 21, até o capítulo 44, do versículo 23. Na aliança renovada, na Brit Hadashah, Hebreus 10, de 1 a 18, e o Salmo 50. E aqui vem um detalhe importantíssimo, estou até dando risada. Vaikra não é Levítico. A tradução de Vaikra é chamou. Chamou o Eterno a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Então, o livro, apesar de que se chama Levítico, ele fala de uma chamada. E essa chamada é exatamente: o Moisés, eu, Deus, estou querendo conversar contigo. E a partir do versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém de vós trouxer oferta ao Eterno, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Eterno, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Ivanim, parece que o pessoal tinha um desafio aí, né? Quer dizer, dar o bom dia com o chapéu do padre. Eu vou pedir a expiação dos meus pecados, mas eu ofereço um cabrito que não tinha nada a ver com isso. Conta o que você enxerga dessa situação, Ivanim, por favor. Pois é, né? Cada animal oferecido apontava para um sacrifício maior, né? Porque era uma coisa assim, tudo aquilo que Deus estava ensinando e falando para o povo fazer, ele tinha assim apontava para um sacrifício maior, né? Cada imposição de mãos, cada transferência de põe a mão no animalzinho que vai lá no seu lugar. Cada gota de sangue anunciava que alguém pagaria um preço por isso, né? Alguém, não o dinheiro nem nada, é um alguém. Então, para mim, toda essa descrição assim me lembra o cumprimento de tudo isso em Yeshua, né? Quando Yeshua vem e se sacrifica. Eu consigo ler Levítico ou chamou, né? Quando eu tenho a visão de como Deus prepara tudo, assim, vai ensinando durante milênios para que a gente aprenda qual é a grande, o grande propósito dele, né? O grande propósito de salvação, o grande propósito de eliminar tudo aquilo que não é santo, porque para a gente estar diante dele, a gente precisa tirar essas coisas que atrapalham, né, a nossa relação com ele. Então, para mim, todos esses sacrifícios espelham lá como Yeshua quando veio e se sacrificou também. O que que você acha? Você acha que isso Não, na verdade, diz tudo ou não? você tocou fundo no assunto, né? Você já começou indo no âmago da história. É, No decorrer do tempo, Deus, ele precisava nos preparar, nos dando exemplos que a nossa forma de entender
pobre que fosse, entendesse aquilo que ele queria nos mostrar. Então, ele já tinha dado uma informação sobre um sacrifício lá na noite do Pêssar, na noite do Passover, da onde Deus pula as casas que usaram o Uhum. sangue de um Sim. cordeiro para sinalizar: aqui você não entra. E ele olhava e dizia assim: ah, eu passo. Então, a imagem do mediador existia. E o mediador, o que ele trouxe? Evitou a morte dos primogênitos. Aqui É. nós vemos o povo trazendo um holocausto e esperando que fosse a expiação. Mas, como você bem disse, o cordeiro não tinha nada a ver com a história, o boi não tinha nada a ver com a história. Quem tinha que ver com a história era quem levou o holocausto. Então, era uma oferta para Deus, mas esperando alguma coisa. E o que nós podemos esperar quando o próprio Deus olha para nós e diz assim: vocês precisam circuncidar o vosso coração, porque o vosso coração é duro como pedra e a vossa cerviz é uma pedra. É. Então, quer dizer, nós temos uma dificuldade muito grande de entender de que precisamos de ajuda para nos levar de volta à presença de Deus, ao arrependimento. Uhum. Reconhecer que nós necessitamos de um arrependimento por nossos pecados e que naquele momento no deserto, a maturidade do povo não estava pronto para entender. Essa É. maturidade ia demorar muitos anos até nós chegarmos ao sacrifício perfeito. E o sacrifício perfeito não era de um cabrito, de um cordeiro, o animal que fosse. Tinha que ser um sacrifício definitivo. Agora, é interessante que, da forma como você colocou, e por isso até que eu brinquei que você já foi direto ao âmago do assunto, é que a chegada de Yeshua, ela foi avisada através de Jeremias, quando ele diz assim: tenho que fazer uma nova aliança, através de Isaías, quando ele diz assim: sabe o que que é? Eu vou ter um servo que vai resolver o problema de vocês. Né? Isso porque Joel já tinha dito: circuncidai o vosso coração e não rasguem as vossas roupas. Então, Uhum. os avisos foram vindo, e dentro desses avisos, finalmente, então, nós temos a chegada de Yeshua. E Yeshua tinha que chegar de uma maneira a não deixar dúvida. Então, Sim. o que era? A preparação do povo através das conversas dos profetas, que eles não acreditaram, através dos salmos, como você colocou bem, aonde todos os salmos indicam que precisa ser feita alguma coisa, né? E o pontapé inicial era o tal do arrependimento, né? E aí, Pois é. Ivani? Então, porque daí a gente, quando vê lá em Isaías, né? Porque daí Isaías vai falando, é que eu fui direto no fim mesmo. Mas assim, quando você fala assim, né? Aqui em Levítico a gente vê que Deus está mostrando o caminho, mostrando o caminho. Mas em Isaías ele revela o coração de trás desse caminho, né? Então, revela assim é, como que Deus está fazendo isso, né? Ele fala em Isaías: eu te formei, tu és meu, volta para mim. Quer dizer, é um apelo assim de reconciliação, todo tempo de reconciliação, de voltar para Ele. E não só Israel, mas né, todos assim voltarem para o nosso Criador, voltar para a essência de Deus. Então, em Isaías também é maravilhoso quando ele fala sobre o coração de Deus chamando de volta o povo, chamando de volta todos, né? Mas aí vem Hebreus. Você quer que eu fale já de Hebreus ou você vai falando? Hebreus é sensacional porque ele coloca de uma maneira muito clara a mudança de sacerdócio. Pois é. E aqui é interessantíssimo que diz assim: então está mudando a Torá. Não, cuidado, não está mudando a Torá. Yeshua Não, disse: eu não vim mudar a Torá, eu vim confirmar a Torá, mas eu vou trocar o sacerdócio. Por quê? Porque o Cohen, o sacerdote,
Ele também estava sujeito ao pecado. E quem tem pecado, oferecer um sacrifício, já fica meio complicado. Deus olha e diz assim: pera, como é que é mesmo, né? Então, a preparação do povo para uma maturidade espiritual, ela tinha que passar por vários estágios até chegar aonde realmente você colocou bem Hebreus. E Hebreus É, é um livro muito interessante porque ele mostra de que só muda a tribo de quem é o sacerdote. Não muda a lei, somente muda. é, Ah, mas então você está trocando a Torá. Não, cuidado. Não está trocando, está ampliando. Porque veja você que coisa interessante. O sacrifício de Kippur, do 10º dia do 7º mês, seria feito por um sacerdote. Mas o que acontece? Depois do sacrifício de Yeshua, os sacrifícios oferecidos no templo não são mais aceitos. Opa, alarme. E aí então entra no teu texto de Hebreus, né, Ivani? pois é, que, que Yeshua, né, assim, em Hebreus 10:12 fala, ele, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, assim. Então, para mim, quando eu leio essa coisa quando eu leio Hebreus, eu lembro de Levítico falando sobre o sacrifício. Aí ele fala, Yeshua não repete os sacrifícios, porque Yeshua é o sacrifício. Né? É o único, não é uma onde que se impõe a mão no animal para passar os pecados para ele, não. Yeshua é o próprio sacrifício, é um humano, né, um Deus que se fez homem para se sacrificar por nós. É maravilhoso. Daí dá para entender toda essa história do sacrifício de Levítico, né? O que é interessante é de que Yeshua, ele é o verbo e ele já Hum. nos é apresentado em Gênesis 1, 2, 3, 4, quando é feito o mundo por Deus falar. E é por isso, então, que João apresenta Yeshua como sendo o verbo. E o que acontece? Veja vocês, este verbo, então, vem viver entre nós para nos ajudar a entender a essência da Torá, faz maravilhas, confirma informações que Deus tinha dado, ou seja, cumpre promessas de Deus, revela alianças que eram pouco esclarecidas, e essas alianças eram pouco esclarecidas, apesar de já terem sido dadas, mas o povo não tinha ouvido. Hum. Então, o que acontece? Quando você não ouve, Deus dá um piparote na orelha. Aí você não ouve, ele bate na orelha. Aí chega uma hora que ele dá e diz, pá, agora acorda. E Agora aí ele acorda. acorda e o que é o acordar? Deixa Yeshua, o seu filho, 100% homem, 100% Deus, ir para o sacrifício. E quando ele vai para o sacrifício, é aí onde a cortina do templo se rasga. Rasga. E qual é o simbolismo disso? Quando a cortina do templo se rasga, é o Santo dos Santos, aquilo que uma vez por ano, somente uma vez ao ano, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, o supremo sacerdote, entrava para oferecer o sangue da expiação do povo. Mas era o Kippur, encobrir. Enquanto que Yeshua, João 1:29, tira o pecado do mundo. Pois E aí, é. então, consuma através de Yeshua, quando ele diz assim: está tudo consumado. E com tudo consumado, então, Hebreus aparece cheio de vida, mudou o sacerdócio. Ah, entendi essa mudança de sacerdócio, porque daí o pecado é realmente perdoado, já tem o sangue de Yeshua, o altar é encerrado, não tem mais dívida, não tem mais repetição, porque ele foi o sacrifício, e não tem mais necessidade de outros sacrifícios mesmo, né? Então, Hebreus, então se cumpre tudo em Yeshua mesmo, tudo é cumprido em Yeshua.
E é aí onde acontecem duas coisas, né? Primeiro, o livro das genealogias, que deveria dar as descendências de Arão, se É. perde na destruição do templo. Então, não Hum, tem quem é o sucessor da descendência de Arão e não tem o lugar onde oferecer os sacrifícios. Opa, peraí, então todos nós vamos carregar o pecado? Ah, ah, ah. ah, ah, Deus ah. nos amou de tal maneira que nos deu Yeshua para nos livrar do pecado. Eu acho que é aí aonde vem toda essa, digamos assim, fecha essa conversa, né? E fecha essa conversa de uma maneira muito interessante, porque nós nos lembramos que Yeshua é um Cohen, é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, Malki Sadak, o Deus da justiça, o Rei da justiça, né? E é interessante que Melquisedeque, o Rei da justiça, ele aparece uma única vez na frente de Abraão e depois ele só volta uma vez nos Salmos e aí ele brota de uma maneira maravilhosa no livro de Hebreus e diz: não, Yeshua é Cohen na ordem de Melquisedeque. Então, dá a amplitude. Quem poderia perdoar pecados Pois é, se é finito? pois é. Todos nós, com sorte, chegamos ao 100, né? Mas e o resto do pessoal? Então, precisaria ser alguém que cobre de uma eternidade até a outra Até eternidade. outra eternidade. Pois é. E aí, por isso que o Salmo 50 é maravilhoso nesse contexto aqui, né? Que fala que quem oferece sacrifício de gratidão, já que não tem mais altar, já que não tem mais. É agora que a gente. Quem oferece sacrifício de gratidão, esse me honra. É o que fala no Salmo 50. Porque depois, né? A gente entende que o verdadeiro sacrifício hoje não é mais não é o sangue de animais, é o sangue de Yeshua que é para sempre. É só gratidão pelo perdão, gratidão pela redenção, gratidão porque o preço foi pago, né? O preço foi pago de verdade. Então, youtuber espectadores, vai crer, Deus chamou. Deus chamou individualmente a cada um de nós. Todos nós tivemos a chance de ouvir. Quem ouvir, Shema, ouve. O chamado foi dado. Como é que está a tua vida diante de Deus? Você já se arrependeu dos teus pecados? Você já entendeu a tua necessidade de se reconectar, se ligar efetivamente ao teu Criador? Ou você continua achando de que você não erra? Porque a nossa tônica de vida normalmente nos diz: eu não errei. Opa, peraí, não foi culpa minha. Não, é culpa minha, sim. Eu errei. E eu confesso que eu tive dificuldade de aceitar essa verdade. Aliás, provavelmente 100% de todos nós temos essa Todos nós. dificuldade, né? Mas aqui que vem a beleza da história. Yeshua foi para o sacrifício enquanto nós ainda éramos infiéis diante de Deus, éramos impuros diante de Deus, literalmente inimigos do Criador. Então, que este teu Shabat, aonde você está sendo chamado, seja realmente um ponto de virada na tua caminhada diante de Deus, e que você possa ter o privilégio, a oportunidade de ouvir o chamado, converter dos teus pecados e receber a alegria da vida eterna através de Yeshua HaMashiach. Que esse seja o teu Shabat especial. E para cada um de todos nós, Shabat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom, pessoal.